Tema da mensagem: saiba tudo sobre, após o arrebatamento. Texto de referência: 1 aos Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Além do texto de referência, adicionamos mais 7 passagens bíblicas, afirmando o arrebatamento. Apesar de só uma já ser o suficiente, Lucas 17:34: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro será deixado. Lucas 17:36: 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Mateus 24:27: porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 aos Coríntios 15:52: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 2 Pedro 13:10: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. 1 aos Tessalonicenses 5:1-3: mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessita de que se vos escreva. Porque vos mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Introdução: como o mundo irá reagir diante de um fenômeno tão grande e extraordinário que nunca aconteceu, em proporções global em toda a Terra de uma só vez. Certamente será bom para quem subir, mas para quem ficar não se poderá expressar a dor, o pânico, a sensação de ser deixado para trás, a angústia que se seguirá daí por diante. Juntamente com este acontecimento, todas as virtudes de bondade irá desaparecer da face da terra. Juntamente com a igreja arrebatada, virtudes tais como estas, muitas virtudes vai desaparecer da terra: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, bondade, justiça, verdade, misericórdia, compaixão, piedade, graça, e amor fraternal. E como se não bastasse, o próprio sol vai ser atingido de maneira tal que toda a terra vai escurecer. Apocalipse 8:12: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Após o desaparecimento da igreja, Deus ordena. Apocalipse 7:4: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Lembrando que os judeus nunca acreditaram em Jesus Cristo como um Messias e Salvador, mas por causa das promessas feitas a Abraão, e pela palavra que diz que só o remanescente é que será salvo. Então Deus estabeleceu desta forma, lembrando que se tiver ficado 2 milhões de judeus na terra após o arrebatamento, só 144.000 serão salvos, com a vida física do corpo, fora os outros gentios que tiverem ficado após o arrebatamento, de acordo com a palavra de Deus. E todas as coisas que vai acontecer depois do arrebatamento, acreditamos com muita veemência, de que embora tenha ficado de 5 a 7 bilhões de seres humanos em todo o mundo, não se pode garantir que vai ficar 150.000 pessoas vivas, até Jesus voltar, com a igreja, para estabelecer o milênio na Terra, neste período de 6 a 8 anos na Terra. 1 João 5:43: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Nesta passagem o Senhor questiona os judeus que não aceitaram ele, segundo aos Tessalonicenses 2:6. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Paulo explica aos Tessalonicenses que o anticristo só pode se manifesta depois que a igreja for retirada da terra, segundo aos Tessalonicenses 2:13-4. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostásia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então de alguma forma quando ele aparecer lá em Jerusalém e os judeus enganados o receberem ele como Messias, ele vai enganar eles por um determinado tempo, e os judeus e as organizações darão a ele todos os poderes, eclesiásticos, religiosos, e políticos, até que o engano seja revelado. Depois, ele se levantará contra tudo o que se chama Deus, e o caos, terror, pânico, e guerra se espalhará por toda a terra. Mas os outros judeus 144.000 que foram selados com o Espírito Santo resistirão a ele, e pregarão o verdadeiro Messias que está no céu com a igreja, até que ele venha. Cremos que a pregação deles aos gentios e aos outros judeus, é para crerem em Deus e não recebam a marca da besta, e não neguem a Cristo até a morte, mas não se tem garantia de que escaparão com a vida física. Haverá um controle tão ferrenho sobre toda a humanidade que até a sombra de cada pessoa será sua inimiga. Apocalipse 13, 15 ao 16. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 14, 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também esses beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. No capítulo 13 e 14 de Apocalipse, acontecerá a maior explosão de angústia no meio da terra, porque agora ele adora a besta e quem não adorar, será morto. Em seguida o santo anjo de Deus diz que quem adorar a besta e receber o sinal, vai ser lançado no inferno, e agora o que fará as pessoas que irão enfrentar esta prova? Então definitivamente qualquer ser humano na face da terra que quiser a salvação da sua alma, não deve adorar a besta e nem receber o sinal ou a marca da besta na mão ou na testa, ainda que seja necessário morrer, mas não receba a marca. Apocalipse 13 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pois é exatamente o que este texto está dizendo, que eles vão matar, prender quem não quiser recebe o sinal da besta. Aqui está um ponto crucial. Na história da grande tribulação, as pessoas aqui presentes vão engolir o cálice mais amargo de suas vidas. A grande pergunta da humanidade é se haverá salvação na grande tribulação, porém as pessoas não explicam como isso será possível. Nota do pregador: a resposta é depende de cada um que for enfrentar esta prova. A pessoa por si só deve saber por ela mesma quantos níveis de torturas ela seria capaz de aguentar, sem negar a Cristo. Pois vamos supor se a pessoa cair neste sistema de torturas imposta pelo anticristo, a guerra aqui é pela alma da pessoa. Então vamos supor se a pessoa foi pega pelo carrasco, e se encontra amarrada em algum lugar, e ele começar a cortar seus dedos dos pés e das mãos, e depois cortar um braço e uma perna, e sempre perguntando se a pessoa negar a Cristo, ele para de fazer o mal, mas ele nunca vai parar, até que a pessoa morra. Pois a intenção dele é matar. O problema é que se nestas muitas torturas a pessoa negar a Cristo, a sua alma ainda vai para o inferno. Pois a pessoa teria que passar por todos os tipos de torturas inimagináveis, até morrer, sem negar a Cristo. Só assim, a pessoa poderia ser salva. Por estas razões a resposta depende de quantos níveis de torturas a pessoa suportaria, sem negar a Cristo. Mas o que o Senhor Deus quer de todas as pessoas que querem a salvação, que cada um se arrependa de seus pecados e se entreguem a seu maravilhoso Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora,
antes destas coisas acontecerem, e faça parte do arrebatamento da igreja. Você pode até não acreditar, mas do arrebatamento, até Jesus Cristo voltar com a igreja, se porventura tiver ficado 6 ou 7 bilhões de seres humanos na Terra, quando ele vier com a igreja vitoriosa e para prender o anticristo e dar fim à guerra do Armagedon, talvez não sobre 150 mil pessoas em toda a Terra, porque garantia dada por Deus somente às 144 mil pessoas judias que foram seladas com o poder de Deus. Então pregador, tu tá querendo dizer que de 6 a 7 bilhões de seres humanos vão ser dizimadas até que Cristo venha a estabelecer o milênio? Eu não. As escrituras sagradas estão dizendo, a Bíblia está dizendo, e ainda nem falei das pragas, dos selos, e das taças, dos cálices, da ira. Vamos começar agora. Antes, uma coisa que devemos lembrar das guerras nucleares, guerras atômicas. A Bíblia não fala muito sobre isto, mas pode ter certeza que também está na Bíblia em algum lugar. Segundo Pedro 3:7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. De qualquer forma, podemos ter certeza de que o mundo não escapará das guerras nucleares, ou seja, antes ou depois do arrebatamento. Se ainda não teve, todos os créditos são exclusivos de Deus, o Todo-Poderoso. Qualquer pessoa que pesquisar sobre isto vai ver que a Terra está minada de armas nucleares. Agora, sobre as catástrofes que vai acontecer na Terra, se não acontecer antes, pode ter certeza de que depois do arrebatamento não escapará ninguém. Mas vai acontecer tudo que está escrito. Apocalipse 8:7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Está aqui um mistério difícil de interpretar. Poderia ser guerra atômicas por causa deste sangue ou outra coisa qualquer, porém duas coisas aqui é literal. A destruição da terça parte das árvores de toda a terra, e de toda a erva verde do planeta. Este fogo foi tão tirano que, além de queimar as árvores, ele vai impossibilitar o nascimento de legumes, cereais e qualquer vegetação pequena, aludindo a uma grande e terrível fome sobre a humanidade. Os fenômenos irão acontecer tanto nos céus como na terra, porque está escrito. Ageu 2:6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Apocalipse 6:13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Neste caso, as estrelas caem sobre as nações em todo o mundo constantemente, determinadas propositalmente para suas finalidades. Cai na cabeça dos seres humanos, em todo o mundo. Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. A finalidade desta estrela é apenas envenenar a terça parte das águas potáveis. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:8 ao 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, se isto for um meteoro que vai cair no mar, além de matar a terça parte marítima, também causará muitas mortes e destruição sobre milhares de praias costeiras em vários lugares do mundo, com maremotos e tsunamis. Isto pode até mesmo tirar a própria Terra do eixo de rotação normal. Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Neste caso isto pode acontecer antes do arrebatamento ou após, pois a Bíblia diz Deus é luz, Jesus disse eu sou a luz do mundo. Ele disse que a sua igreja também é luz, dizendo vós sois a luz do mundo. Que isto representa que a luz de Deus saiu do planeta, que representa o próprio Deus.
Agora, sobre o Sol ser ferido na sua terça parte, não sabemos os efeitos colaterais que isto causara no cosmos do sistema solar. Sabemos que a Lua equilibra os mares, mantendo o equilíbrio dos mares e das ondas. Mas se ela foi ferida, imagine o caos que isto pode causar. Lembra que Jesus disse nos evangelhos que haveria homem que se desmaiaria de medo do bramido do mar e das ondas. Agora o Sol, veja bem, sabemos que o Sol tem mantido o equilíbrio dos planetas por milhares de anos-luz, além da Terra. Quem estuda sobre isso sabe que o Sol controlar diversas coisas no cosmos dos planetas. Vemos aqui a veracidade das palavras de Deus. Ageu 2:6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Hebreus 12:26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. A Bíblia está nos mostrando claramente a destruição de muitas coisas no planeta Terra, destruição de árvores, erva verde, águas potáveis, terça parte dos mares em sangue, milhares de seres humanos mortos, estrelas do céu caindo na cabeça das pessoas, o Sol, a Lua fora do padrão normal, causando milhões de mortes em todo o mundo. Apocalipse 8:13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Pai, 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 dos que habitam sobre a terra. Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 9. Nos versículos 1, e 2, e 11, e 12. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Agora o que estava ruim fica pior. Das profundezas do inferno e solta um principado com milhares de demônios para atormentar os seres humanos por 5 meses. É tão terrível que as pessoas querem morrer e não morrem. Apocalipse 9:13-19. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Fora muitas outras coisas que acontecerão e que não há como narrar. Acontecimentos de 7 a 8 anos, de tantas catástrofes e destruição que vai acontecer depois do arrebatamento, em 2 ou 3 horas de pregação. Vamos resumir o fim na grande tribulação nos versículos a seguir com a terceira vinda de Cristo, para estabelecer o milênio e julgar o restante dos povos que ainda estão vivos na terra. Eu chamo de terceira vinda de Cristo, pois para mim, a primeira foi quando ele nasceu, cresceu e efetuou o plano da salvação. Segunda, quando ele arrebatou a igreja. E terceira, quando ele vier julgar as nações e estabelecer o milênio. Aí todo olho o verá. Apocalipse 16:3. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Imagine a imensidão de peixes mortos por toda a terra, onde existe águas de mares, a podridão de peixes mortos, que isto causará e muitas outras coisas. Apocalipse 16:4. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornarão em sangue, não existindo água potável em toda a terra. O que é que vai acontecer? Morrem, toda a humanidade da terra vai morrer, menos os 144 mil que foram selados por Deus. Estes acontecimentos simultâneos, dos mares, e dos rios,
sendo transformado em sangue, é o fechamento, com chave de ouro estabelecido por Deus, ao restante da humanidade. O que se seguirá, depois o anticristo levará o restante das nações a Jerusalém para pelejar contra o Cordeiro. Então o dragão, a besta e o falso profeta vai e investe seu último ataque em Jerusalém. Então ele, o diabo, vai arrastar o restante da humanidade do planeta a Jerusalém. Certamente ele vai enganar o povo e vai dizer que Jerusalém é culpada de tudo o que está acontecendo na terra, porque em Jerusalém tem pão e tem água viva, que quer dizer água potável. Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Como já dissemos que só sobraria os 144.000 judeus vivos que foram selados com o poder de Deus, como sobreviveriam seres humanos de carne e sangue se não houver pão e águas? A resposta-te nos versículos a seguir. Ezequiel 47, 01 ao 12. Falam de muitas águas potáveis além do próprio Deus ser a fonte de águas vivas. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Zacarias 14, 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Apocalipse 16, 13 ao 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então o dragão vai reunir o restante dos exércitos para querer exterminar os santos, que estão em Jerusalém, uma grande guerra chamada de Armagedon. Então, os santos judeus, entre homens e mulheres cercadas pelo exército do inimigo, que sobrou de todos os outros fenômenos que ocorreram na terra, vão clamar ao Deus de Abraão, pedindo misericórdia. Apocalipse 19, 17 ao 21. Neste capítulo o anjo de Deus já declara a vitória esmagadora de Cristo sobre os inimigos, e viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vemos aqui que todas as pessoas que estavam nesta guerra foram mortas. Foram destruídos na guerra do Armagedon, sobrando apenas os santos, selado por Deus, pois Deus tinha compromisso de salvar com vida física apenas os selados. Daqui por diante acontecerá muitas coisas. Ainda, deve ser lembrado de que estas nações todos tinham a marca da besta. Vai-se dar o julgamento das nações às poucas pessoas que tiver sobrado no mundo. O Senhor Jesus vai mandar buscar para julgá-lo. E é bem provável que tenham o sinal da besta, e se tiver serão jogadas no fogo. Mas também vai ser encontradas centenas de pessoas que são selados por Deus, que estavam escondidas pelo mundo afora, e serão todos trazidos pelos anjos à presença do Senhor Jesus Cristo para o julgamento das nações. Mateus 25, 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 19:28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nestes julgamentos os apóstolos vão atuar como juízes segundo as ordens de Cristo. Ovelhas aqui quer dizer os que foram selados por Deus. Bode quer dizer os que tinham o sinal da besta. Depois disto vem a primeira ressurreição. Nesta ressurreição todas as pessoas que foram mortas e não aceitaram o sinal da besta, vão ressuscitar, aqui, e reinar, com Cristo. Os que aceitaram o sinal da besta, só vão ressuscitar, no juízo final depois do milênio. Daí por diante estes 144.000 entre homens e mulheres vão iniciar o milênio, aonde o próprio Mestre o Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre toda a casa de Israel, juntamente com sua igreja amada a noiva do Cordeiro. Prezado ouvinte, você tem a oportunidade ainda de escapar de tudo isto se entregando a Cristo agora, e se tornar um filho de Deus, e participar do glorioso arrebatamento da igreja. Prezado ouvinte, você tem a oportunidade ainda de escapar de tudo isto se entregando a Cristo agora, e se tornar um filho de Deus, e participar do glorioso arrebatamento da igreja. Prezado ouvinte, você tem a oportunidade ainda de escapar de tudo isto se entregando a Cristo agora, e se tornar um filho de Deus, e participar do glorioso arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.